Olá, pessoal. Estamos mais uma vez reunidos aqui por uma discussão de casos da Teleradiologia da Unirádio. Eu sou o Thiago Miller. Estou aqui com Paloma, Marília e Anaís. Sejam bem-vindos para mais um Unirounds. A gente vai começar avaliando esse caso da Paloma, que é um felino sem raça definida de 10 anos, macho. Região é crânio, dificuldade em aprender alimentos, dificuldade em aprender alimentos aos sinais clínicos e o histórico. A suspeita clínica não foi informada. E aí, Paloma, o que que tu viu nesse caso pra gente aí? Por que que tu trouxe esse caso pra gente discutir também? Eu trouxe esse caso porque ele me gerou dúvida na, na articulação temporomandibular. Nessa lateral, a articulação que está mais evidente, que está aí logo cranial, a bula, né, que a gente consegue ver melhor, ela não me parece bem encaixadinha, né? Quando a gente vê ela bem, parece que, não sei, ela tá, aquela parte que é mais arredondada tá para dentro do Uhum. outro processo, sabe? E nessa outra projeção, na ortogonal, ela me pareceu desalinhada em relação à contralateral. Não consigo definir muito bem o contorno dela. E eu achei que ela estava um pouquinho mais caudal em relação à outra, se a gente traçar uma linha assim, um paralelo entre as duas, sabe? Tá, é verdade. Tem uma assimetria, né? Mas bem discreta, né? É, muito discreto. Só que seria compatível com a clínica uma luxação de Uhum, ATM também. Acho que tem que sim. levantar essa hipótese. O posicionamento não foi para isso. Eles radiografaram o crânio. Não isolaram o ATM, Uhum, não indicaram qual que estava isolando, nem aqui o lado também, uhum, né? Eu não sei se esse é direito ou esquerdo. Não, pois é. não sei se eles deixaram alguma observação no exame. Não, a única coisa que tinha foi aquilo ali que eu coloquei mesmo, o histórico Tá, bem limitado, né? A gente não sabe se tem trauma, se não tem, se tá bom. aconteceu alguma outra coisa, né? A gente não sabe. É, eu acho um caso bem difícil. Crânio sempre é Tem uma, difícil. tem uma opacificação de cavidade nasal também, Pois que a é, princípio foi o que me chamou mais atenção, né? Assim que eu comecei a laudar o exame, e aí depois eu fiquei na dúvida com essa temporomandibular. é um exame bem difícil. Algumas informações que não estão assim totalmente claras, mas dá para levantar essas hipóteses para ele. Ó, tem uma opacificação de seio, dificuldade em aprender alimentos, não é compatível com a clínica, mas tem. E a ATM está um pouquinho fora do lugar ali, né? Então, levantar essa possibilidade para ele. Eu sinto que a gente tem que indicar uma sedação para esse paciente e posicionamento mais adequado para isso. Só que assim, né? Lembrar também que assim várias doenças podem levar a isso. É uma doença muscular. Em cães jovens, a gente vê miosite. Em gatos jovens, acho que miosite não é tão comum assim. Mas até um corpo estranho pode fazer isso, né? Às vezes fica um corpo estranho engatado em algum lugar ali nos molares, pré-molares, e ele não consegue Uhum. fechar a boca direito. Então, tem várias coisas que podem fazer isso, mas nessa radiografia, realmente a TM não está muito bem posicionada, né? Tem um comentário a fazer. Pode falar, mas... Eu acho que tem um halo radiolucente ali nos dentes maxilares, né? E acho que pode ser uma doença periodontal. Um dia desses eu peguei um caso de um gato que não estava conseguindo fechar a boca dele. Acharam que era luxação temporomandibular e na verdade era uma doença periodontal bem
bem grave, né? E às vezes o animal pode estar com dificuldade para apreender alimento, justamente porque ele não consegue fechar direitinho a boca, não consegue morder direito. É uma das causas também, né? É, aqui talvez essa imagem aqui, ó, bem discreta, talvez na lateral aqui, essa aqui, a outra no, Pela VD eu acho que dá para ver melhor. na VD, Bebê, eu toda não essa sei se a técnica não está ajudando, porque está tudo tão escuro, essa parte óssea. Pois é, é. mas Até eu no acho legal, escleromático ali. eu acho que tem um halo bem aqui, ó, aqui talvez, ó, fica mais claro. Aqui tem tecido ósseo e aqui não tem, mas concordo com a Mar que a técnica pode estar exacerbando isso. Só que como a gente tem poucas informações, eu acho que vale a pena levantar também essa possibilidade. Escrever como ó, uma discreta área radiolucente ao redor, né, dos premolares, maxilares, enfim. Acho que a gente tem que levantar essas hipóteses aí para eles. Não está um exame muito conclusivo, né? O que vocês acham? Uhum. Concordo. Então tá. Vamos ver o que tu escreveu então, Paulo. Foram obtidas, deixa eu botar aqui, projeções ortogonais de crânio, lateral esquerda e dorso ventral ou vento dorsal, né? Sem indicação de lateralidade. Eu entendo o que tu quer dizer aqui, que tu não sabe se foi uma ou outra, né? Uhum. Então, para ficar mais claro, tu bota ou, que a gente não sabe, né, o que recebeu, ou tu deixa, tu não precisa colocar isso, foram ortogonais, tá? Tá. Mas beleza, tu foi até um pouco mais específica ali. Cavidade nasal com aumento de radiopacidade difuso, de aspecto fluido de tecidos moles, obliterando a visualização de étimo turbinado, beleza. Esse achado, ele está ali, mas eu não sei. Eu não julgo ele mais importante do que a TM ou do que a talvez a doença periodontal, por conta das sinais clínicos do paciente, entendeu? Sim, sim. Então, eu colocaria isso aqui lá embaixo. Não sei porque isso aconteceu dessa forma, mas eu colocaria como um achado secundário ali, tá? Tá. Eu iria primeiro na ATM, que é o que me chama mais atenção, que pode estar errado, tá? Então, tu relatou aqui a articulação temporomandibular, ventralmente, na projeção lateral esquerda, aparentando incongruência. Beleza, né? E aqui tu fala da dorso ventral, vento dorsal, encontra-se mal definido e aparentemente mais caudal em relação com a lateral. Show de bola, muito bem descrito. E aqui, eu concordo com a Anaís que a gente deveria... Deixa eu ver aqui. A gente deveria descrever a área faz um pouco de sentido, né? Uhum. E aí dá para indicar uma radiografia, né, focando nos dentes, né, intraoral, para ver melhor. Tem várias formas de escrever, né? Maxilares, né? Essa é uma. Se tu tem alguma para adjacentes ou envolvendo, na sua região. Vocês têm alguma forma de escrever isso? Eu escrevo halo radiolucente É, envolvendo. Também, mesma coisa. Eu tá bom. também. Gostei mais dos alvos. Aí sim a gente vai para o nariz, tá? O nasal, e é um achado que não pode ou não estar associado,
Às vezes ele pode ter até alguma fistulazinha ali, que a gente não está vendo. Mandíbulas maxilares ok, bulas ok, demais estruturas ok. Beleza. Aí a gente vai para a impressão diagnóstica. Opacificação difusa bilateral em cavidade nasal que pode estar relacionada a rinite, hemorragia, granuloma, pólipo ou neoplasia. Sugere-se rinoscopia ou tomografia computadorizada para elucidação diagnóstica. Beleza, vamos colocar isso como segundo achado. Presuntível subluxação da articulação temporomandibular. Visualizada mais ventral na projeção esquerda. Isso aqui vamos deixar fora. Tu já descreveu lá, tá? Tá. Uma sugestão só. Trauma e processo Vou botar degenerativo. unilateral? Desculpa. Mar, acho que o lateral cabe bem aqui. São possíveis. É que como não tem indicação de que lado que é, né? Aí a gente fica meio perdido. A pessoa entender do que a gente está falando, né? Controle radiográfico, ortogonal. Não, vamos deixar isso para depois. Quer ver? Então, aqui tu está recomendando uma tomografia para ATM. Vamos deixar isso tudo numa coisa só. Então, aqui a gente fala... achados indicam doença periodontal. Maxilar, tá? Em dentes maxilares, em premolares, bilateralmente. Eu coloquei indicam porque lateralmente, porque assim, não está tão claro, a técnica não está muito boa, né? Então, assim, ó, se fosse o meu paciente, se fosse o meu cão, opacificação difusa, doença periodontal, rinoscopia seria... nem sei se eu indicaria rinoscopia, tá? Eu não sei se eu faria no meu gato rinoscopia. É indicado, mas eu acho que a tomo vai trazer muito mais coisa. Só que antes disso, eu iria para um controle radiográfico, ortogonal, indicando... Como que a gente pode colocar isso de uma forma educada e ética? Você quer falar o quê? Das projeções? Eu vou falar das projeções, mas eu queria indicando a lateralidade? A lateralidade. E pode ser isolando, né, o lado, sei lá. Com foco em... coisa assim. com foco em maxila, com isolamento de maxila e bula, algo nesse sentido. Maxila e ATM. Bula não, e ATM. Tomografia computadorizada. Deixa eu abrir aqui que já vai dar. Vamos colocar o termo correto, né? Dizem que não é bom Abreviar, né? abreviar. Tem isso na aula do RVO, né? Articulação temporomandibular. Tomografia computadorizada para estudação diagnóstica. Tomografia computadorizada de crânio. Ele pega tudo. Também é indicado. Fechou. Assim, a gente não sabe porque não veio mais informações para a gente, se teve trauma, se não teve, porque às vezes eles não têm essas informações. Então, a gente não vai ficar aqui julgando, né? Porque às vezes eles não têm essas informações. E muitas vezes, com duas incidências ortogonais, tu já consegue dizer muita coisa. Se tem uma fratura de mandíbula e tal, foi o que eles tentaram fazer. A gente viu e mostrou para eles, ó, tem algumas coisas que parecem, estão ali, mas para a gente ter certeza, a gente vai precisar de uma radiografia mais focada nessas regiões que a gente viu, ou uma tomografia. Pode ser? O que vocês acham?
Concordo. É isso, né? Então, beleza. Deixa eu só te perguntar. Eu tenho na cabeça, quando eu quero avaliação de alguma região em específico, eu tenho colocado entre parênteses, tipo, qual a projeção mesmo, assim. Isso, mas às vezes daí ficam muitas, né? Tipo ali, maxila, lateral, oblíqua, isolando maxila direita e esquerda. Lateral, oblíqua com boca aberta, isolando a articulação direita e esquerda. Isso é muito chato, porque às vezes a gente fala e eles não sabem qual o posicionamento. Daí, eu não sei se ajuda ou não. Eu acho uma boa, mano. Eu acho legal. Não fica Principalmente, assim, muito longe. principalmente quando talvez a pessoa não saiba muito bem quais que tem que fazer, né? Acho que ela De vai qual a gostar de gente está receber essa falando, informação. né? Quais que tu indicaria aqui? Eu acho que para a cavidade nasal AVD com boca aberta, para maxila também, e as oblíquas com boca aberta isolando. E a TM da mesma forma, as laterais oblíquas isolando cada uma delas. Acho uma O boa. isolamento. Eu acho excelente isso, na real, porque na teleradiologia, principalmente, né? Eu comecei a fazer isso porque eu percebi a dificuldade. A gente mesmo tem dificuldade em posicionamento de cabeça, né? Daí talvez. Isolando a Como não TM. são coisas que se faz sempre, daí poderia ajudar. Aí a gente manda o nosso material também para eles, né? De Isso, posicionamento. Lá com ideia e tal. Isso é uma função da tele, né? Orientar também, né? Uhum. Show de bola. Então vamos só resumir ali, deixar dessa forma já vai estar bom. Fechou, time? Vamos lá. Anaís. Canina, CRD, fêmea de 12 meses. Esse é o caso da Anaís. Região de abdômen, histórico de atresia anal. Fezes saem pela vulva. Gente do céu, tem uma fístula aí, então. Averiguar o intestino antes do ânus. Tá, Anaís, o que tu acha desse exame? Bom, acho que não dá para a gente concluir pela radiografia simples, né? Então, foi um caso que eu fiquei meio sem saber muito o que dizer, né? Fora que é um filhote de 2 meses, então a gente tem perda do contraste abdominal. Então, para avaliar alguma coisa, assim, alças intestinais antes do ânus também foi meio difícil, assim, né? E aí foi um laudo que eu não fiquei feliz porque eu trouxe bem poucas informações, né? E, bom, aí tem uma outra alteração também, né, que vai aparecer aí nas imagens que me chamou a atenção também. Então, tem uns corpos estranhos ali, né? E eu fiquei pensando também se não poderia ter tido alguma laceração, né, de reto, levando também a uma fístula, não sei. Tá. Eu recebi um caso desse na comunidade do RVO esses dias. Foi? Aham. Essa semana, inclusive. E assim, tá? Não sei se é o mais correto, mas o diagnóstico é clínico. E é cirúrgica, né? Uhum. E essa foi, pelo menos, a conduta que eu vi nos 3 casos que eu presenciei. Diagnóstico clínico, conduta cirurgia. Radiografia, talvez ela traga informações assim, se tem ou não pneumoperitônio, questão de prognóstico e, e para avaliação pré-cirúrgica. Mas eu concordo contigo que a gente não consegue determinar radiograficamente o que a gente gostaria de determinar, né? Essas estruturas minerais que eu estou vendo aqui, eu acho que já estão no reto. Uhum. Passou do canal pélvico é reto. E o cólon está bem distendidão também. Alças de Delgado parecem, aqui pelo menos parece que estão ok. Eu vi nessa lateral tem uma estruturinha de radiopacidade mineral ainda no colo descendente, eu achei. Aqui, né? Uhum.
É. Então, aqui tem bastante coisa, mas eu acho que isso aqui tudo é ampola retal já, Sim, que não está saindo. Alguma coisa aconteceu ali, né? É uma atresia anal que a gente chama. sim. Então, assim, não te culpa, eu acho que tu está se sentindo culpada, né? Eu fico achando que faltou alguma coisa, sabe? Eu acho que a radiografia não vai ajudar muito nesse caso. O diagnóstico é clínico, tá? Mas calma aí. Então, o histórico fala pra gente que as fezes estão saindo pela vagina. Então, provavelmente, isso é uma condição que confunde muito com a atresia anal, que é a fístula gênito-anal, ou fístula, deixa eu lembrar aqui, que o Ettinger fala, anogenital. Fenda anogenital, fístula anogenital. Então, pode ser isso aí também. Como ela é uma fêmea, ela pode ter talvez o tipo 4 de atresia ani, mas como eles falaram que que as fezes estão saindo pela A vagina, né, vulva. pela vulva, então pode ser essa fístula, tá? Agora, o diagnóstico é clínico, mas as radiografias elas são úteis para ver até onde o cólon chega, porque a atresia anal ela é dividida em 4 graus, tá? E tem um grau que é o reto, ele acaba na entrada do canal pélvico, e às vezes isso pode mudar a conduta, enfim. Então, a nossa função aqui é falar onde termina o reto. Basicamente, o reto, neste caso, ele está terminando muito próximo, né, do esfíncter ali. E Tem uma lateral que dá para ver bem, com gás. a primeira, né? Então, essa aqui Isso. pode ser um tipo 2 se fosse uma atresia anal, mas eu acho que pode ser uma fenda, né? Uma fístula anogenital. Então, a gente poderia colocar isso no nosso laudo também. Tá? Então, assim, o diagnóstico é clínico, como a gente falou e tudo mais, mas as radiografias, a nossa função aqui é dizer até onde vai o colo. Então, por isso que eles Legal. indicaram. Tá? Curiosamente, nos casos que eu vi antes, né, peguei 2 essa semana, assim, esse é o segundo, mas todos os casos que eu vi antes, o tratamento foi, assim, sem exames de imagem, curiosamente. Se a gente for no livro, assim, a conduta fala que as radiografias podem ajudar a entender até onde vai. Então, a nossa função é essa, nesse caso. Tá? E a única terapia nesses casos é cirúrgica. Tá? Prognóstico, se for corrigido logo, pode ser bom, mas pode ser ruim se demorar. Assim. Tá? Uhum. Clareou um pouco? Sim. Então tá. Essas respostas a gente não vai ter muito nos livros de radiologia. É livro de clínica mesmo. Então, beleza. Vamos ver o que tu escreveu, tá? Radiografias de abdômen foram obtidas em projeções ortogonais, em dorsal lateral esquerda e direita, presença de imagens de densidade mineral de tamanhos variados em porção final do cólon em reto, diminuição do contraste abdominal, demais estruturas ok. Então, aqui, a nossa função, como eu já falei, é falar sobre até onde vai o cólon. É o mais importante. Uhum. Né? Então, podemos falar isso aqui. Presença de imagens de densidade mineral de tamanhos variados em porção final do cólon e reto. E eu acho que a primeira coisa que a gente deveria colocar aqui é falar sobre isso. Reto Sim. se estende próximo ao, ao ânus. Próximo à Acho que região era do isso que ânus. faltava. Hã? Era isso que estava faltando no meu laudo.
Gente, português, anos tem acento? Não há. Depende do ano, né? Brincadeira. Então, a impressão diagnóstica, achados hemoscópicos estranhos minerais em porção final de cólon em reto, não é possível descartar fístula reto-vaginal e má formação anorretal através do exame radiográfico simples. Só para vocês saberem, existem 4 tipos de atresia anal, né? E o quarto tipo só acontece em fêmeas e pode acontecer com ou sem a perfuração, a saída do ânus ali. E é caracterizado também com uma comunicação com a vagina ou com a uretra. Então, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais que eu gostaria de incluir nesse caso, que é achados hemoscópicos estranhos, eu acho aqui, ó. Achados indicam atresia anal. Aí a gente Mas bota tipo 4. a gente não está vendo isso. A gente está vendo achados que surgiram isso. Pelo histórico, né? Correlacionando com o histórico daí. Mas não tem achados radiográficos que indiquem isso. Eu acho que só daria para dizer, né? Não é possível descartar, e aí a gente pode colocar os Então assim, ó, diferenciais. correlacionando, tem várias formas de falar isso, tá? Correlacionando os achados com os sinais clínicos do paciente. Atresia anal tipo 4 ou fístula anogenital são diagnósticos diferenciais. Tá, mas quais são os achados radiográficos que te levam a pensar nisso? Porque a gente só vê que o reto se estende próximo à região do ânus. Isso é... Excelente pergunta. Então, assim, ó, quais são os achados? Vamos por eliminação, tá? Existem 4 tipos, tá? Mas todos têm uma saída, um ânus, que as fezes não saem do ânus. Pacientes com tipo 1 têm um ânus imperfurado, que chama. E eles têm uma membrana na anal, uma membrana ali no ânus, e o reto termina bem próximo ao ânus. Então, assim, é uma película que está segurando, a gente não está vendo isso. Pois é. Então, não é tipo 1. Eliminei. A tipo Mas não 2, poderia ele estar terminando em fundo cego naquela porção que a gente vê distendida por gás e não ter, tipo, buraquinho só e a gente não vê? Ou não? Tipo, ali ser o fundo cego e só não tem o... A minha dúvida é a seguinte: se a gente não tivesse esse histórico e visse essas radiografias, você ia sugerir que pode ter uma atresia anal ou fístula? Porque eu não vejo achados radiográficos que sugiram isso. Eu acho que com o exame simples a gente não vê nada disso. A gente não sabe se tem ânus, se não tem. É só uma distensão ali, né? Não sei. Pode ser, pode não ser, né? Não tá... é uma boa colocação, né? Se eu não tivesse histórico, sem sinais clínicos, sem dúvida que meu laudo ficaria como, por exemplo, um megacolon. E aí eu colocaria os diferenciais de um megacolon, inclusive uma atresia anal num paciente jovem como esse. Entendeu? Ficaria um pouco mais subjetivo. É por isso que o histórico e os sinais clínicos nos ajudam a ser mais assertivo. Por isso que a gente pede isso também. Como ele nos deu, e eu tenho que correlacionar, eu posso trabalhar nesses diferenciais. Então, a tipo 1 é uma membrana, bem, o cólon, né, ele se estende quase próximo à abertura. Não é isso que a gente está vendo, ele acaba antes. Então, essa aqui poderia ser um tipo 2.
Não pode ser a tipo 3, porque a tipo 3 acabaria muito antes. Então não é tipo 3, não é tipo 1, pode ser tipo 2. Entendi. Só que a tipo 4 só acontece em fêmeas e tem comunicação com a vagina. Ou seja, deve ser uma tipo 4 ou uma fístula anorretal. Perfeito. Sozinha, sem a atresia daí, né? Entendeu? Entendi. Então a gente Entendi, vai por entendi. eliminação. É meio que mesclar o que tu está vendo com o conhecimento clínico, com os sinais clínicos do paciente, e aí tu joga os diferenciais mais prováveis nesse caso. Sim, sim. Eu Legal. acho que é uma boa discussão, né? Tua pergunta É. foi muito boa. Tiago, Oi. quando você fala fístula anorretal, você está considerando que ele não tem atresia anal, mas que ele tem uma fístula e É, aí o conteúdo desvia, não sai pelo ânus porque tem a fístula, desvia e sai pela vulva. É é isso? isso aí. Aham. Tá. Ah, assim, eu acho que a fístula anogenital, nesse caso, é um diferencial, mas ela é pouco provável. Porque na fístula anogenital, você vai ver o ânus, né? Tem uma fístula que não deixa as fezes chegarem ali, por exemplo. Nesse caso, eu não sei, né? Eles não estão falando que se viram ou não o ânus bem formado, enfim, eles falaram que tem uma atresia anal, então a gente pode considerar que a atresia anal tipo 4 seria mais provável nesse caso. Sim. Por isso que eu coloquei ela como primeira. Que tal, gente? Gostei. É bem interessante. Então tá bom. Correlacionando com a clínica, deve ter essa comunicação ali, né? Entre... É. E aí aqui a gente não precisa mais botar essa tua frase, né? E eu não sei até que ponto a gente precisa fazer um enema nesse paciente ou vaginografia com contraste iodado. Eu não sei até que ponto. Sabe por quê? Que pode piorar, né? Colocar mais coisa ali dentro, pode estender mais o colo. E para a gente deixar bem completo esse laudo, eu acho que a gente poderia falar isso também, que o cólon está dilatado. Cólon e ampola retal estão dilatados. Tá? Numa tá dilatada e na outra não. Dá pra... Pois é. Que na primeira tá, na segunda não tá. Sério? Não percebi isso. É. Essa É, aí não tem verdade. gás. A gente não sabe qual foi antes, qual foi depois, mas... Eu até pensei em colocar em uma das incidências Em uma das laterais incidências. observa-se dilatação, mas aí eu pensei, tá, e aí, o que que isso significa? Que é um processo obstrutivo, né? Mas eu acho para deixar completo, né? Em uma das incidências. Né? Só para deixar completo. E assim, se a gente for buscar nos livros de clínica, eles não falam assim dos diagnósticos que a gente precisaria fazer um exame contrastado, tá? Eles citam até a ultrassonografia. Eles citam a ultrassonografia, que pode ser talvez mais útil. Então, não sei, sugere se complementar com enema ou vaginografia, eu acho que podemos tirar isso, Certo. tá? Deixa eu botar aqui. E eu acho que é isso. Interessante, né? Caso bem interessante. Não é um caso típico que a gente pega. E aí? Silêncio?
Vocês não estão concordando comigo ou vocês acham que está errado? O que vocês acham que dá para melhorar? Eu concordo. É só porque é um exame diferente, né? Que a gente não. A gente fica, como a Anaís deve ter ficado em dúvida de como descrever, como contribuir. Aí a gente parece que, a princípio, não está falando muita coisa, mas a gente está falando o que a gente pode falar com esse exame, né? Até onde a gente pode ir. O prognóstico não é tão bom assim, né? Muitos filhotes não sobrevivem. Mas, enfim, pode acontecer alguma coisa boa, né? Se conseguir resolver. Beleza? Beleza. Então, gente que está acompanhando a gente até agora, esse foi um caso desafiador para a gente discutir junto aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Anaís e Paloma, pelos seus casos, pelas suas inscrições. Tomara que os pacientes também tenham se beneficiado desses laudos de alguma forma. Esse é o nosso porquê, né? Fazer isso com tanto carinho aqui para eles. E também que os clínicos tenham, de certa forma, se beneficiado dos exames que eles solicitaram. Né? Tamo junto? Tamo junto. Então é Tamo nóis. Abração, people. Até a próxima. Rounds não para nunca. junto. Um abraço.